Olá, observa aqui essa questão sobre triângulo retângulo. Vê bem, ele diz assim: o Sol incidiu atrás de um grande monumento turístico, projetando uma sombra com o mesmo formato e o mesmo tamanho nesse monumento. Então, digamos que eu tenho aqui um monumento, beleza? Turístico, vamos colocar assim um monumento, beleza? Com a forma geométrica mais conhecida. E aí, quando o Sol incidiu, os raios solares incidiram assim, né? Produziu essa área aqui de sombra. Essa aqui é a minha sombra. Essa sombra, ela tem o mesmo formato e o mesmo tamanho desse monumento. Então, significa dizer que se aqui tem uma altura h, essa sombra também foi h. Aí, nesse instante, qual a medida do ângulo formado entre os raios solares com a horizontal? Ele quer esse ângulo aqui. Bem, um detalhezinho importante que são as chamadas razões trigonométricas. Não esquece isso aí, ó, as razões trigonométricas. Triângulo, retângulo. Por definição, o seno é a razão, o seno de um ângulo, né? Vou botar assim, o seno é a razão entre o oposto, cateto oposto e a hipotenusa. Já o cosseno é a razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. E já a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto e o cateto adjacente. Então, vê o que é que a gente tem aqui. É sempre isso. Então, olha o que é que a gente vai ter. Se eu, por exemplo, pegasse um triângulo aqui, retângulo, se eu chamasse esse ângulo de alfa, hipotenusa aqui, ó, é o lado sempre oposto ao ângulo reto. Vou chamar aqui de B e aqui de C. Vê que B é o cateto oposto ao ângulo alfa, esse oposto adjacente é relativo, depende do ângulo, né? E C é o cateto adjacente. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui o seno de alfa, seria a razão entre B e A. Se eu quisesse o cosseno de alfa, seria a razão entre C e A. Se eu quisesse a tangente de alfa seria a razão entre B e C. É verdade? Seria a razão entre B e C. É isso que nós temos. Então, aqui, nesse meu triângulo, você vê que tem um ângulo, você tem o cateto oposto e tem o cateto adjacente. Qual é a razão que relaciona cateto oposto e cateto adjacente? Pensa aí. Essa razão é a tangente. Então, eu vou fazer aqui, ó, tangente de alfa vai ser h sobre h. Ou seja, tangente de alfa é 1. Rui, eu preciso saber, eu preciso saber qual ângulo agudo cuja tangente é 1. Sim, precisamos. E é aquela famosa tabelinha, né? Do 30, do 45 e do 60 graus. Você tem 30, 45 e 60 graus. Seno, bora? Cosseno e tangente, né? Seno, cosseno e tangente. Alguns colocam até uma musiquinha, né? 1, 2, 3, né? 3, 2, 1. Aí, raiz de 1 é 1, não é? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 1 é 1. Aí divide todo mundo por 2, verdade? Aí a tangente é diferente. Quanto é a tangente?
é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, qual é o arco cuja tangente é 1? O arco aí, cuja tangente é 1, dentre esse, tangente igual a 1, significa dizer que esse arco aí, o ângulo agudo, é 45 graus. E a resposta encontra-se na alternativa A. Tá legal?